dias, buenas tardes, buenas noches, corpos perdidos numa cidade nua. Eis mais um episódio do podcast Bendita. Estabelecer o já sabido e de louro fazer o corpo, vencer as barreiras do colonialismo com coentro, pequi e boldo. Laranja sobre a mesa, bendita árvore que te pariu. Uma flor nasceu na rua, passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Insistimos que o problema não é a precipitação, e sim a organização urbana precipitada, que desfavorecem os mais vulneráveis. Em um panorama de mudanças climáticas, esses chamados desastres tendem a se agravar. Raquel Ronick. Se o campo não planta, a cidade não janta. A terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Eu sou Madá Rocco, atriz e pertencente ao núcleo socioambiental da Santa Companhia de Teatro. Eu sou Pedro Coentro, ator, comunicador, vice-presidente da Santa Companhia de Teatro. Eu sou Rafael Abraão, diretor, dramaturgo e presidente da Santa Companhia. Sou Fernanda Colejo, urbanista da Santa Companhia. Eu sou Pedro Bruschi, músico, plantador e atual diretor socioambiental da Santa Companhia de Teatro. Eu sou Chico, biólogo e músico e membro do núcleo socioambiental da Santa Companhia de Teatro. Muito bem, meus queridos ouvintes, estamos aqui nós juntos para começar este episódio que será feito em 2 atos. O primeiro ato nós vamos conversar sobre a Santa Companhia e a sua atuação no socioambiental. E no segundo ato nós vamos discutir o socioambiental, o meio ambiente e as suas derivações. Vamos trocar uma ideia, vamos bater uma bola sem pretensão de chegar em algum lugar, de definir coisas, mas vamos conversar aqui para nos alinharmos, não é mesmo? Drop cultural. Hibridismo canibal. Agora é o nosso momento de escusas. Escusas! Eu queria pedir escusas sobre a qualidade do nosso áudio. Estamos em quarentena e estamos gravando cada um de suas casinhas. Então, escusas pelo cachorro que tá latindo no fundo, pela moto que tá passando, pelo gatinho que tá miando, pela mãe que vai xingar. Enfim, tudo isso daí, não é mesmo? E antes de mais nada, Madá... Este episódio é um oferecimento da Small World da Cachaça Thier. Mais uma vez o badalo do Reclame soa para falarmos da Cachaça Thier, que em todo o seu processo de produção tem os cuidados necessários com a preservação ambiental e com a natureza, desde a plantação da cana até o transporte da cachaça. Em especial, a preservação das nascentes e a garantia da qualidade das águas na região abundantemente hídrica da Serra do Papagaio e das terras altas da Mantiqueira. Adquira já a sua Cachaça Thier Ouro, Prata ou Canelinha pelo site www.cachacathier.com.br. Nós, da Santa Companhia de Teatro, somos em 35 profissionais trabalhando com a cultura, o pedagógico e o socioambiental. Conheça mais sobre o nosso trabalho no site www.santaciadeteatro.com e contribua para o nosso trabalho adquirindo uma camiseta, ecobag ou avental, produzidos por nós, pela nossa lojinha, a Santinha, encontrada também no Instagram como @asanta.loja. A vida respira arte, a natureza respira vida. O grande sonho de estarmos conectados é, na verdade, realidade. Estamos conectados. Fluxos, frequência, ventos, fungos, bactérias. Somos seres bichos. Os nossos parentes
Bichos, matéria viva que vibra e se comporta de forma íntegra à sua condição. Somos apenas mais uma célula deste grande organismo vivo chamado Terra. Nossa mãe, nossa genitora, fértil bem-querer, o nosso lar. Que merece escuta, cuidado, atenção e, mais do que nunca, respeito. Usurpamos a nossa própria casa em detrimento da ganância, do ego, do papel. Superfaturação, hiperprodução e assim, de bidão em bidão, afogamos em óleo os nossos parentes. Asfixiamos de lama os poros da terra. Fizemos de cinzas, por fogo violento, vidas, histórias e saberes. Pulverizamos veneno como prenúncio de um suicídio silencioso. A natureza grita. Os lixões já não comportam. Os 7 mares já estão atolados. A terra está impermeabilizada e os rios que transbordam não contêm mais correnteza. Tudo isso para dar de bandeja o caviar, o iPhone, o automóvel que o patriota tanto almeja. A arte nos ajuda a enxergar. Propõe outro caminho mais lúcido, para voltarmos a sonhar, para transmutar, para cozer um destino mais colorido, que não seja em torno do nosso próprio umbigo. A destruição se faz presente. Que consigamos resgatar para, enfim, reconstruir com novas, porém já antigas e sabidas visões. Tem que acabar o antropocentrismo. Para abrir essa cortina, para começar esse primeiro ato, faço uma colocação de que todos nós que estamos aqui presentes hoje fazemos parte do núcleo socioambiental da Santa Companhia. Levando isso em consideração, eu acho que a gente poderia começar falando sobre o porquê de uma associação artística e cultural resolver ter um núcleo socioambiental. As coisas acontecem porque elas têm necessidade de acontecer e se manifestam na hora que elas têm que se manifestar. A Santa Cia já tem 6 anos aí e depois que acabou o Cora Primavera, né, que é quase que o rito manifesto fundante, né, da Santa Companhia, porque antes éramos a Companhia Nada Pensativo e agora somos a Santa Cia. Logo depois que acabou Cora, a gente percebeu que Cora formou um coletivo, né? E começamos a pensar como seria possível a gente prosseguir os nossos trabalhos rumo à prosperidade, à abundância, à boa sorte, todos os sentimentos bons que nos rondam por aí. E decidimos, então, criar um núcleo sede, porque a gente acredita que espaço é possibilidade. Então, desde o ano passado, né, desde 2019, eu, a Fernanda, que está aqui hoje conosco, a Laís D'Amato, o Francisco Nogueira, já formávamos aí um grupo de pesquisa em cima de onde poderia ser o nosso espaço como possibilidade, né? O local onde realmente poderiam, de repente, ter aulas de teatro, poderiam ter peças sem parar, poderia ter shows, poderia ter performance, poderia ser um ponto de encontro, um ponto de cultura, enfim. E aí, eu, a Fê, o Nogueira e a Lali, a gente pensou, bom, a gente vai investigar por 2 bairros, né? Vamos começar escolhendo a região. E a gente elencou a Barra Funda e a Lapa. Na Barra Funda, a gente até deu uma navegada, né? Não sei se a Fê quer contar da deriva que ela fez com a Lali, mas não deu match, né, Fê, com o bairro, né? A deriva de vocês. Não deu match porque a gente tava esperando exatamente isso, né? A gente queria andar e sentir o bairro e ver se existiam sinais ali daquele bairro que fizessem com que a gente quisesse se instalar ali e não rolou. Isso é curioso, né? Porque, por exemplo, o processo que antecedeu o Cora Primavera, que foi a Antropofrei, a gente também começou a investigar cenas e antropofagia na rua Frei Caneca. Só que a rua Frei Caneca é uma rua muito movimentada. Então a gente não conseguia fazer o nosso trabalho lá, porque toda hora tinha carro, a calçada era estreita, né? Não rolou um acolhimento nesse sentido. Aí que a gente chegou na Praça dos Arcos. E essa história que a gente vai contar hoje é meio parecida, né? Porque a gente foi na Barra Funda, também não rolou um match, não deu muito certo. Até porque ela também já tem muitos teatros, né? Inclusive, salve os teatros da Barra Funda e Santa Cecília. Salve! Mas, enfim, aí partimos pra Lapa, né? Falamos, vamos na Lapa? Vamos na Lapa. Isso aí já devia ser lá pra outubro do ano passado, né? De 2019.
E aí eu e Fê falamos assim, mas vamos na Baixa Lapa, né? Vamos da Lapa que tá do lado de lá ali no trem. Falamos, beleza, vamos lá. Aí a gente desceu assim tudo e vimos um bar numa pracinha. A gente falou, vamos num bar, porque a gente é boêmio, né? Então já senta lá, pede uma cervejinha. Pô, com certeza, quem nunca? Pra abençoar. Pra sentir ali a energia do ambiente, né? Sentamos ali, então. Só que quando a gente chegou, era assim, a praça era muito fofa, mas ao mesmo tempo era assim, o chão, né, a graminha da praça era só lama de tanta gente que já tinha pisado lá. A praça tava abarrotada de gente. Ela não era muito grande, a praça, então assim, num lado da praça tinha uma caixa de funk, no outro lado da praça tinha uma caixa de pagode. Funk e pagode não são coisas ruins, mas quando você coloca os dois no talo e cria uma zona de confluência, onde você não sabe diferenciar o que é funk e o que é pagode, aí complicou pros nossos ouvidos. E o ponto cereja de tudo isso é que ao redor da praça toda tinha um monte de PM, de polícia militar com fuzil, 12, não sei o que. A gente falou, olha, né, um olhou pra cara do outro e pensamos, acho que não é aqui, né? Acho que... Talvez não. Né? Não deu muito certo. Né? E aí, gente, o que aconteceu? Eu e a Fê, a gente ia chegar mais gente, porque a gente convidou a companhia toda, né? Falamos, gente, hoje a gente vai descobrir, né? Venham aqui. E o pessoal tava gravando CD de Cora. Que vai sair, fique atento, fique atento. Vai sair, acompanha a Santa Cia no site santaciadeteatro.com. Mas assim, jogamos no oráculo Google, né? Bar aberto na Lapa até tarde. E foi justamente porque já era 9h30 da noite, né? Tinha que ser um bar aí pra valer a pena até pelo menos 1 da manhã. E o Google apareceu lá no Google, QG da Lapa, Praça São Crispim. Olha aí o merchan, né? Praça São Crispim. E aí olhamos, o Arthur tava com a gente também, né? O atual diretor de comunicação da Santa Cia tava com a gente, namorado da Fê também. E falamos, vamos lá, vamos caminhando. E fomos caminhando, né? Subimos lá um pouquinho da Lapa e atravessamos um beco, né? A gente entrou num daqueles becos escuros da Lapa que a gente falou, caralho, né? Esse beco aqui... Aquele beco que é pra atravessar a linha de trem, né? Porque a Lapa, ela é dividida por uma linha de trem. É o Beco da Onça. Não, mas eu não tava falando do Beco da Onça, tava falando daquele beco, Fê, logo embaixo da Praça São Crispim, que você cruza pra chegar na praça. Depois daquele Vocês passaram pelo Beco da Onça pra ir pra lá. Passamos pelo Beco da Onça. Aí, ó, já recebeu. Passando pelo Beco da Onça, já recebeu ali, né? Passamos, subimos ali e de repente chegou um lugar onde a gente tinha que passar um beco pra chegar na praça. E era um beco que tava meio escuro e tal. Aí a gente olhou um pra cara do outro e falamos, cruzamos a ponte para Terabitia, né? Será que a gente faz essa conexão entre mundos? Falamos, vamos lá, vamos com Dionísio, né? Cruzamos. E quando a gente cruza o beco, gente, a gente dá de cara com uma praça gigantesca. Uma praça gigantesca. Cheia de árvores, com uma seringueira maravilhosa, centenária lá do bairro. E o bar bem ali na praça, bem na esquina da praça, né? E falamos, é aqui mesmo, bora sentar, já passa o endereço pra galera, vamos ficar por aqui, né? Uma região bem arborizada, um bar numa praça. Pô, delícia, né? E não tava muito lotado. A gente da Santa Cia, a gente já é esquisitinho, né? Porque o pessoal do teatro é esquisitinho quando chega nos lugares, né? O pessoal percebe que a gente chega. Ah, com certeza. Tem gente que te olha e você fala, putz, tá me desrespeitando. Tem gente que te olha e fala assim, putz, percebeu que eu existo, né? Percebeu que estamos aqui, né? Que chegamos no recinto. E aí, cara, eu peguei uma mesa, né, dentro do bar, coloquei na calçada e falei pra Fê, vou ali pegar uma cervejinha, né? Vamos começar os trabalhos. Gente, no que eu entrei, veio uma moça loira, seus 40, 50 anos, que ela me agarrou pelo braço, olhou nos meus olhos e ela com um casaco de peles, assim, tipo, plumado, e eu olhei pra ele, pro casaco, né? Sabe assim quando você leva um susto? Que a mulher vai, né, dar uma catada, assim, pelo braço. 70. Olha no teu olho, assim, olhou no meu olho como quem olhava pra minha alma. Meu Jesus. E falou assim, eu me Que delícia, hein? Não, foi penetrante. E falou assim, eu olhei pra você e eu me sinto na frente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quando ela falou isso... quando ela falou isso, gente, eu falei, agora a história começou, né? Agora eu cheguei no lugar certo. E aí sentando e começamos a beber. Só que a Fê, ela tava sentada meio de lado, assim, pra rua. E eu tava de costas pra rua no bar, né? E aí a Fê olhou pra mim e disse... Rafa, você olha pra trás? E, gente, quando eu olhei... Ai, meu Deus. Prepara o coração. Tem uma placa de vende-se. Eu vi uma placa de vende-se, mas aonde a placa de vende-se estava?
num galpão, gente, maravilhoso. Um negócio que assim, a gente olhou, a gente se apaixonou. E tava aqueles dias de garoa fina, né? O resto do pessoal que tava gravando o CD chegou, a garoa deu uma aumentada, depois deu uma diminuída. E pra quem viu Cora Primavera sabe que a gente né, nós somos aí magos do clima, né? Cora Primavera a gente nunca perdeu pra chuva. Nunca, jamais. A chuva chegava depois ou ela vinha antes, mas nunca vinha durante. Né, ou bem no finalzinho ali, né? Só pra gente acabar já na água. Eram 3 dias antes da peça canalizando a energia. Não vai chover, não vai chover. Aí segura a chuva, segura. Acaba a peça, caiu o mundo. Mas na peça... Pois é. E aí, com aquela garoinha fina, a gente foi na frente do galpão e começamos a cantar umas músicas de Cora Primavera. E aí, pasmem, acreditem, os esotéricos ou não, que o céu abriu uma bola de tempo limpo em cima da gente. Tipo, em cima da gente... Eu sou a prova! Em cima da gente tava um pouquinho mais... né, a chuva tava pegando de vento, porque em cima da gente tava aberto o céu. Se bem que eu tinha 3 copos de pinga na minha mente, tinha. Mas eu vi o céu abrir. Aí, beleza, né? Vimos lá, a Fernanda já anotou lá o endereço, já fez tudo, já deixou tudo no esquema e falamos, bora marcar uma visita no galpão. Marcamos com o proprietário, fomos lá num sábado de manhã e a Feia lá, ele filmando, né? Já vendo os detalhes do galpão. Tirando medida, fazendo croquis, já imaginando como seria o espaço. Sabe como é que esse pessoal do teatro aí né? Já chega no espaço, começa a falar porque ali é o camarim, porque aqui já faz essa reforma, já quebra essa parede, já planta uma árvore, já né, vai fazer. Já fui anotando a lista do cliente. E aí também fomos vendo, né, que o preço do galpão também não era tão baixo. Mas mesmo assim, entramos, vimos e sonhamos ali juntos naquele momento. Depois disso, a gente fez uma coisa que a gente costuma já fazer, né, num processo criativo nosso, que é uma deriva artística. Então, fomos caminhando pelo bairro, mas numa caminhada poética, né? A gente não fica papeando nessas caminhadas. Tudo é estímulo sonoro, onomatopeico, o máximo que a gente faz é cantar e vai construindo, assim, né? Tem idosa que para e acompanha a gente, criança que entra no meio. É quase que um processo de composição com a dramaturgia viva da cidade. Uma caravana de corpo e movimento. Sempre muito presente, assim, cantando e dançando, né, pelas ruas. Exatamente. E aí a gente fez essa deriva e um mesinho depois ali, no dia 20 de novembro, a Fê e eu fomos fazer uma deriva da especulação imobiliária. Então, a gente foi lá pra ver, né, porque existem muitos processos desses bairros que o mercado imobiliário chega, demole casas antigas pra construir prédios mais altos, porque são mais rentáveis, enfim. E a gente queria ver essa característica lá na Lapa, se estava acontecendo ou não. E aí a gente começou a andar e, de fato, tinham vários lançamentos, né, digamos assim, de prédios novos. Depois dessa caminhada, a gente tava um pouco cansado, né, com sede, e aí a gente sentou lá no bar da Mara, o QG da Lapa, pra se refrescar um pouco e conversar sobre o que a gente tinha visto. Só que tem um detalhe aí desse dia, que foi o seguinte... Eu fui de bicicleta e a Fernanda foi a pé. Então a gente foi caminhando, né? A Fernanda lá andando bem linda, né? Anotando, tirando foto. E eu lá puxando a bicicleta, né? Aí chegou uma hora que tinha um escadão da Lapa, assim, aqueles escadão que você tem que subir, parece que tá subindo Monte Olimpo. Né? Peguei a bicicleta e falei, não, beleza, né? Vamos encarar essa daí. Peguei minha bicicleta e falei, simbora, né? Bora nessa. Subi, cheguei lá em cima, né, gente? Pra quem não sabe, eu também sou fumante, então já cheguei lá em cima com ataque cardíaco disparada, né? O pulmão ofegante. E falei pra Fernanda, falei, Fê, eu vou sentar aqui nessa árvore e vou usar uma medicina da floresta pra me concentrar, somar energia e pedir pro cosmos, pra que o cosmos nos dê mais dicas, né? Nos dê o caminho, porque a gente tem muito trabalho pra fazer, né? A gente até então era a ideia era estruturar uma associação somente cultural e pedagógica, que já não é pouca coisa, né? Coisa pra caramba, inclusive. Faz uma diferença danada. Mas eu falei, né? Por favor, me dá o caminho, porque com certeza não vai ser fazendo peça que a gente vai conseguir chegar nesse local para articular a comunidade, né? O teatro como um construtor de comunidade, um lugar, um ponto de encontro, enfim. E aí a gente sentou lá no bar, enfim, e aí a gente ficou olhando, namorando ali o galpão, né? Pedimos uma cervejinha que assim, né? Falamos assim, vamos tomar uma cervejinha porque tava um dia de sol. E aí chegou uma mocinha loira.
mocinha loira e falou assim, vocês querem mais alguma coisa? Eu, por favor, desce mais uma aí, né, pra gente. Aí eu virei pra mulher e falei assim, né, pra moça loira. Eu falei, opa, tudo bem, qual é o seu nome? Ela disse Mara. Eu falei, oi, Mara, tudo bom? Tudo bom. Mara, maravilha. Egito. Saudades carnaval. Chegou lá a Mara e eu falei, ô Mara, então, quem que é o dono aqui do bar? Ela falou, sou eu. Falei, ó, que maravilha. E comecei a contar a ideia da associação, né? Ah, imagina, uma associação cultural, pedagógica aqui no bairro. Não sei, você acha que seria legal? Porque também não adianta, né? Se o entorno não quer... Não colabora, né? Não é que não é com a gente. Se ele não constrói junto, não vale a pena, né? Porque perde sentido. E ela falou, nossa, seria incrível, né, tal. Eu falei, pois é, e essa praça aqui gigante, né? A gente gosta de praça, a gente trabalha bastante com praça. Ela falou, legal, tal. Ó, muito pena que vão destruir a praça, né? O quê? Nesse momento, os olhos da Fernanda começaram a brilhar e o oráculo Google falou com nós novamente. E o que nós descobrimos, Fê? Nós descobrimos que a prefeitura estava por lançar um edital de uma PPP dos piscinões. O que isso significa? PPP é uma parceria público-privada e dos piscinões. Piscinão é aquela infraestrutura cinza enorme de concreto que é feita para reter a água da chuva. Só que assim, ela é feita desde os anos 70 e é uma infraestrutura super antiquada atualmente. É uma obra de Maluf, né? Isso. Lembra Maluf, você lembra um pouco de viaduto e de piscinão. Então, o piscinão é esse tipo de infraestrutura, porque lá na Lapa, no Baixo Lapa, ali perto do Mercadão da Lapa, tem muita enchente, realmente é um ponto de enchente, de alagamento, e aí a prefeitura tá tentando conter esses pontos de alagamento pela cidade e resolveu lançar esse edital para a construção de 5 novos piscinões. Porém, os 5 novos piscinões são em locais de praças, em 5 praças de São Paulo, sendo que uma delas é a Praça São Crispim. Mas é muita burrice, velho. E na verdade são 4 praças e um parque, que é o Parque Linear Rio Verde em Itaquera. É muita burrice. E o mais chocante, que eu até queria comentar também, né, Fê, é que antes da gente descobrir da PPP, a gente descobriu que embaixo da rua ali da sede, ó, já me apropriei, né, louca, já foi. Então, a gente descobriu que embaixo da rua da sede e na Praça São Crispim, estamos localizados em cima de uma microbacia, que é a microbacia do Tiburtino. Então, ali passa um rio que tá soterrado já. Então, a Fê, né, que nem a Fê falou do piscinão, de toda essa infraestrutura que tá super antiquada, vai transformar um rio num esgoto. Exatamente. E não à toa, os becos e escadarias que o Rafa acabou de falar são, na verdade, o lugar onde os córregos passam. Então, eles estão canalizados e todos esses becos, essas vielas e as escadas são o lugar da servidão, que nós chamamos tecnicamente. Então, a gente anda em cima dos córregos, né? Mas a gente não consegue ver a água. É uma característica muito forte da nossa cidade, do planejamento de São Paulo, das grandes cidades brasileiras, na verdade, em que tudo foi pensado no viés do carro. Então, a cidade para o carro é a cidade com asfalto em que a gente esconde os rios. E o rio, a água, ela é viva. Então, na hora que chove, o volume dos córregos e dos rios aumentam e por isso mesmo que a gente tem enchente, né? Então, na verdade, a gente está colhendo um fruto aí dessa impermeabilização de São Paulo. Quando a gente descobriu esse absurdo, né, que iam se vender 5 espaços públicos de convívio e de bem-estar, de meio ambiente, de saúde da cidade. Nossa, mas é uma ótima sacada tirar a terra de solo permeável. A gente descobriu isso 2 dias antes de uma audiência pública. E aí, quando a gente viu aquilo, a gente ficou abismado e a gente perguntou pra Mara, né? Mara, você que mora, além de dona do bar, ela é moradora da rua ali mesmo, da Ricardo Medina Filho. E vocês, moradores, vocês estão sabendo disso? Como que tá sendo a repercussão? Ela falou, olha, eu recebi isso ontem no meu celular, mas as pessoas estão começando a conhecer agora, outras nem sabem, mas a gente tá achando absurdo, a gente não quer isso. E a gente falou, não, isso não vai acontecer, a gente precisa se unir e a gente vai lutar para que a praça continue a ser praça e que não haja piscinão aqui. Então a gente... 2 dias antes da audiência pública e a moradora não sabia, ninguém sabia. A gente soube da audiência pública porque a gente deu um Google, porque até senão a gente não ia saber. Porque eles não divulgaram.
A famosa divulgada no Diário Oficial, que, né, todo mundo lê. Você não lê, Xena? Você não lê o Diário Oficial todo dia? Nossa, quem não lê o Diário Oficial? Caramba, todo dia no café da manhã. Francamente, hein? Esse dia foi no feriado do dia 20 de novembro de 2019 e logo seria no dia 22 de novembro. E dia 22 de novembro é meu aniversário, né? Então, no meu aniversário teria essa audiência pública. E além disso, a gente estava num processo de criação de um novo espetáculo, né? Que inclusive também virá, fiquem atentos aí, muitas coisas para esse pós-quarentena, né? A gente recebeu um mago no nosso processo. E o mago virou pra gente e fez um oráculo musical. E eu tirei uma pedrinha branca de Odin, que era uma pedra, a única pedra sem número, dentro de vários números lá. Ele falou assim: você vai receber uma profecia. Eu falei: nossa. E aí ele me mostrou um desenho falando que nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2019, justamente ali, né, começando meu aniversário, haveria uma mega conjunção astrológica onde Vênus estaria alinhada com a Terra, que estaria alinhada com Júpiter, com o Sol, apontada para os 26 graus de Sagitário, que é a direção do centro da galáxia, e que seriam 3 dias de festa e de altas vibrações. Então eu já fui preparado, né? Quando a gente viu, eu e a Fernanda, a gente já tinha botado Dionísios na parada, né? Falando assim, tamo aqui, tamo junto, né? Bora aí. E a sacada é que veio, porque pra construir a comunidade, a gente, antes de chegar com o artístico, a gente tem que chegar com ação social, com ações efetivas de impacto social. E se ninguém fizesse nada, se a Mara não tivesse mostrado pra gente a tela do celular dela de uma assinatura virtual, que na época tava com 50 assinaturas, provavelmente a Brita estaria nesses 5 espaços. Com certeza. É isso aí. Inevitavelmente. E aí, fui na audiência pública, que foi na Galeria Olido, às 10 da manhã do dia 22 de novembro. Falei, bom, vou preparado para 2 horas. Levei o gravador, né? Já fui todo preparado. E aí, gente, é o seguinte, eu cheguei lá, uma salinha, inclusive numa sala onde eu e a Madá ensaiamos um espetáculo, né? A sala vermelha da Galeria Olido. Entrei na sala vermelha, aí uma mesa, assim, cheia de senhores sérios, né? Brancos, sérios. O primeiro senhor era o senhor Pedro Algodoal, da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. O segundo senhor é o senhor Manuelito Magalhães, da Secretaria Especial de, pasmem, Desestatização. E os outros 2 senhores eram os senhores Vitor Celin e Marcelo de Carvalho, que compunham a mesa da SP Parcerias, uma empresa de capital público-privado, né, capital misto, assim, que cuida da venda, né? Depois que fechou o negócio, quem vende é a SP Parcerias. E aí, eu olhei ao redor, só eu de munícipe. Sabe aquelas classes de aula que às vezes falta uma galera e todo mundo senta lá no fundo e aí o professor tem que chegar e falar: pessoal, venham todos para frente? Tava mais ou menos parecido, porque assim, as 2 primeiras fileiras estavam vazias. E atrás tava cheio, gente, de velhos brancos, assim, com cabelo branco. Sabe assim, aquela cara do empresário, assim. A cara desse Inclusive, governo. assim, você é empresário... a cara desse governo, da cidade linda, mas você é empresário, junte-se à cultura, sabe? A cultura humana, vivente, né? Sai dessa de especulação, de acumulação. Vamos construir uma vida melhor pra todos. Ah, mas isso existe, isso nunca existiu, mas pode existir. Então vocês que têm o poder do capital, não sei, né? Já que ele existe, façamos alguma coisa interessante com ele, né? Ah, Enfim, difícil. A gente vai ter que bater na cara de burguês safado ainda. Tá louca. E... E só tinha você de munícipe, Rafa. Só tinha eu de munícipe lá na quarentena. Enfim, eu olhei, né, depois das 2 fileiras, um monte de velhos brancos, de cabelo branco, né? Que era assim, todos os empresários ali, né? E eu ali sozinho. Ninguém mais. Depois, lá pro final já, porque durou 20 minutos a audiência pública. Só que assim, a audiência durou 20 minutos. Os primeiros 5 minutos foram nesse slide lá da mesa do bem, né? Tutte buona gente, daquela mesa lá. Buona gente. Tutte. Daquela mesa, prestando esse slide falando dos valores econômicos, né? Tudo de bom, high society, business, our love is marketing baby, sabe assim? Cidade linda. E você vendo 5 minutos com o seu lanchinho pensando que ia durar 2 horas. Não, eu ali, quando acabou, ele falou: alguém quer falar alguma coisa? Aí ficou aquele silêncio, né? Aí eu falei: eu quero falar, né? Já que ninguém
quer falar? Eu quero falar. Eu perguntei, eu falei, gente, é o seguinte, são em 5 bairros. Eu sou o único munícipe de uma região. O que isso mostra? Isso mostra que ninguém tá sabendo de nada. Como vocês vão informar? Você pode entrar na página da prefeitura e acessar o Diário Oficial que você vai encontrar lá. Não, beleza, mas assim, vocês não acham que esse piscinão é uma ideia antiquada, não sei o que, babá? Não. Veja o piscinão do Pacaembu. O Pacaembu super funcionou. Sim, querido, mas o Pacaembu é um estacionamento de um estádio de futebol, entendeu? Não é uma praça, não é um parque. É um lugar onde acontece uma feira. Aliás, seria lindo uma feira num parque. Fica a dica, né? Vamos tirar o estacionamento do Pacaembu e fazer um grande parque ali na frente, né? Inverter a lógica aí com o jardim de chuva da minha sustentável cacete. Enfim, né? Eles falaram e depois eu ainda comentei essa coisa que eu falei dos empresários. Falei, vocês, homem do dinheiro, né? Minha frase de fechamento foi vocês. Já que vocês estão na cidade linda, que seja uma cidade maravilhosa pra quem vive nela. Vocês não podem entrar num bairro, meter a brita sem informar ninguém. E aí, tudo que os caras me falaram é: a consulta pública está aberta até o dia 11 de dezembro, ou seja, 2 semanas para fazer alguma coisa, né, que era dia 22 de novembro. Então, vocês têm até dia 11 de dezembro, vai lá, consulta, opina. Falei, pode deixar, eu vou opinar, mas digo mais uma coisa, vocês não contavam... Você ia falar com a minha astúcia? Não, pior que não, eu não ia puxar o Chapolin. Mas eu falei assim, vocês não contavam que eu ia vir aqui, porque eu vou na consulta pública, mas eu não vou só na consulta pública. Saí de lá e era meu aniversário, né? Então fui celebrar. Já comecei a celebração 10h30, né? Porque foi 20 minutos, então 10h30 eu tava lá fora e tava celebrando. E passaram-se esses 3 dias aí, né? Um dia eu e a Fê ficamos tipo, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa, e ficamos ali provocados, né? Matutando o que poderia ser feito. Aí, então, na segunda-feira, 25 de novembro de manhã, eu acordei com muita energia espiritual, assim. Eu tava louco. Fogo no cu, sabe assim? Gritaria. Sambando na cama. Nossa, não, mas na cama, no quarto, no teto, na parede, na mesa, na cadeira. Eu tava com muita energia de ação, né? Eu sou sagitariano e tem horas assim que... É muito fogo. Que é a hora de lançar a flechada, entendeu? E há algum tempo eu já tinha conhecido uma articuladora que se chama Anabela Andrade. E eu liguei pra Anabela, eu olhei esse telefone e falei, ligo ou não ligo? Sabe? Porque, né? Eu falei, a partir do momento que eu ligar, coisas vão acontecer, porque a Anabela é uma pessoa muito da ação, né? E aí liguei pra Anabela, contei toda a história da assédio, contei o que tava acontecendo e falei que a gente tinha 2 semanas pra fazer alguma coisa. A Anabela é ativista, né? E ela virou e falou, Rafael, eu entendi tudo, entendi completamente. Me encontra em 2 horas na frente da Câmara Municipal. Falei, caralho. Vamos lá. Aí, fui lá na Câmara Municipal, a gente começou a articular uma frente pluripartidária aí, né? Pra ter vários meios da gente conseguir o que a gente queria da praça, porque... Só assim mesmo. Só assim, né? Então, tivemos que visitar muitos lugares. Visitamos até o gabinete do Tuminha, onde eu fui atendido pelo pastor Jeremias. Tive até que esconder a guia, assim, tive que esconder toda... né? Tive que virar... Né? Enfim, vocês nem imaginam. Evidentemente que o gabinete do Tuma, que é o presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, nada fez, né, com relação a essa causa. Mas enfim, a gente visitou vários lugares, depois a gente foi numa reunião da Santa Cia, expusamos todo o problema para todo mundo da associação. Nós ainda não estávamos em 35 pessoas que somos hoje, mas a gente estava justamente nesse processo de construção e falamos, bora fazer o rolê? Bora! Então, a gente tinha 3 coisas para fazer, vou falar de 2, aí eu acho que a Fê vai falar da outra como ninguém. Primeira coisa que a gente tinha que fazer era uma roda de conversa com todo mundo, né, para debater essa questão. Então a gente falou, vamos chamar uma roda de conversa pro sábado, dia 7 de dezembro. E até lá, nós da Santa Cia vamos fazer o abaixo-assinado com os moradores do bairro, informar, panfletar essa roda de conversa. Eu e a Anabela fomos fazendo articulação política, então a gente foi na Câmara de Vereadores, a gente foi na Prefeitura, mandar cartinha pro Covas. Inclusive, tivemos cara a cara com o Covas, entramos lá numa coletiva de emprego, muito louco, foram dias muito loucos, assim, que eu aprendi muito desse jogo político, né, de como fazer a coisa. Porque aí depois da Prefeitura, fomos na Defensoria Pública, e você fica lá na audiência aberta com os defensores do Estado, assim, um negócio, né, uma câmera que filma tudo, você fala, a câmera grava, tá lá nos anais da Defensoria, pro Estado acionar suas defesas,
defesas, e você vai no Ministério Público, né? Então, existe até uma articulação entre a Defensoria e o Ministério. E aí, no Ministério Público, tem toda uma carta de ofício que tem que estar muito bem argumentada, quais são as mudanças que precisam ser feitas, não sei o que, babá. Tem que ter base de apoio. Exato, porque assim, tem lá o piscinão, e a gente não pode ir contra o piscinão e ficar por isso mesmo. A gente é contra o piscinão e a favor do quê, né? Enfim, assim, nesses dias eu aprendi muito com a Anabela de como realmente fazer política. Porque, por exemplo, nós, né, fazemos muitos atos, né? O Arte pela Democracia, mesmo agora os atos do artigo 5º. Mas parece que ali, fazendo uma roda de conversa, mas tendo essa outra parte da articulação, que é uma parte muito difícil, né? Porque política é muito difícil. É um sistema muito, muito, muito complicado, assim. Então, a gente foi fazendo toda essa estruturação e, ao mesmo tempo, a gente tinha esse pepino. Nós vamos resolver com o quê? O problema das enchentes. E vimos que a gente ia precisar montar um núcleo de arquitetos. Então, um gabinete que acolheu muito a gente foi o gabinete do Natalini. O Natalini também que atua no Parque do Bexiga, enfim. E aí, conversando com o Antônio, que é um arquiteto assessor do Natalini, ele frequenta o bar da Praça São Crispim. Ele falou, eu tenho um amigo que mora lá na praça, que também é da Infraverde, não sei o que, o Rafael Sampaio. Eu falei, legal, passo o contato dele. Então, a gente chamou o Rafael Sampaio. E aí, a Fernanda também tomou a frente desse grupo e desenvolveu o que seria esse lado arquitetônico, que é o lado B da moeda, né? O que podemos fazer no lugar da infraestrutura cinza. Exatamente. Então, acho que não é que a gente é contra o piscinão e não é contra a enchente. Pelo contrário, a gente precisa que a enchente seja resolvida, né? Se tem um problema na nossa cidade que assola a população, é a questão da enchente, do manejo das águas pluviais que a gente fala. Então, precisa ser olhado para a água da chuva, precisa se pensar as cidades de uma maneira que elas lidem com a água, né? E não fazer mais como se fazia sempre, que é canalizar os rios e fazer esses buracos que são os piscinões para conter a água, que a gente sabe que a manutenção é super cara. Em vários lugares em que existe piscinão, o entorno reclama de mau cheiro, de doença, de rato, enfim. Só traz um transtorno, fora o transtorno da obra, porque é uma obra pesada e tal. E existem outras alternativas para se fazer a drenagem, né? Ou seja, a contenção dessa água da chuva, que é a infraestrutura verde e azul, que nada mais nada é do que usar a própria natureza para fazer a contenção dessa água de chuva. Ou seja, existem os jardins de chuva, as biovaletas, que são jardins, como a gente vê, só que são jardins mais profundos e que coletam a água da chuva e infiltram. E além de infiltrar essa água, de devolver essa água para o lençol freático, ela trata essa água, ela despolui, porque a água de chuva, ela é muito poluente, porque a água de chuva, ela cai e ela varre todo o asfalto, toda a calçada, então é muito sujo, traz muitas doenças, e o piscinão não trata essa água, ela joga essa água depois de volta pro rio Tietê, pro rio Pinheiros, suja. Então ainda existe esse benefício da infraestrutura verde-azul dos jardins de chuva, que é tratar essa água. E além disso, a infraestrutura verde-azul, ela é menos agressiva e ela é uma solução dada sistemicamente, ou seja, no que o piscinão vai ser um buraco na Praça São Crispim, vai estar localizado pontualmente na São Crispim, a infraestrutura verde, ela vai pensar a rua inteira, o bairro inteiro, a microbacia inteira. Então é pensar em jardins, em arborizar a rua inteira, em tratar em cada praça que existe no bairro, ter um ponto de coleta de água. Podem ter piscinões também, mas piscinões em menores escalas, em piscinões pequenos, soterrados. Os próprios moradores podem ter em suas casas as cisternas, os jardins, tirar o solo permeado da garagem para que seja jardim e assim filtrar. Ou seja, na verdade é trazer novamente a natureza para a cidade, para ela fazer esse papel do acolhimento da chuva. E aí tem a questão também da velocidade da água, então colocar dispositivos que diminuam a energia cinética para ela não chegar derrubando tudo, enfim. E existem várias soluções dessas. A gente vê em muitos países, na Europa, nos Estados Unidos, que estão executando. Nova York, o prefeito fez jardim de chuva em vários bairros de Nova York para conter as águas. E em São Paulo, a subprefeitura da Sé começou a implementar alguns jardins de chuva, ou seja, não estamos falando de coisas que não são inviáveis. A prefeitura já fez em alguns lugares, inclusive lá no Pacaembu foi feito um jardim de chuva. Então a gente queria que a prefeitura mudasse o edital, que não colocassem como solução pronta os piscinões, mas que eles trouxessem as questões de
de infraestrutura verde e azul para solucionar a questão da enchente em São Paulo. E Fê, só pra gente ter noção, um projeto de drenagem sustentável seria muito mais caro do que um piscinão, por exemplo? Pelo contrário, Madá, tem estudos técnicos, até uma parceira nossa, Beatriz Codas, que fala que é 1/3 da infraestrutura cinza, ou seja, a infraestrutura verde é 1/3 o valor da cinza, é muito mais barato. Para além disso, também é pensar a própria mão de obra, né? Quando você tem um piscinão, uma pessoa vai ter que entrar lá no esgotão, lá no piscinão, para limpar todo aquele lodo, porque assim, onde tem água tem sujeira, né? Aqui em São Paulo é fumante que joga bituca no chão, latinha no chão, né? A gente precisa lixo pra caramba, né? A própria poluição dos carros, a fuligem, poeira. Esse lixo já vai entupindo os bueiros de hoje em dia. Agora você imagina um grande bueiro no lugar que é uma praça e no lugar que é uma divisa de uma microbacia, né? No lugar que é uma praça, um grande bueiro em 5 praças nessa cidade que é cheia de área verde, né? Super interessante isso. Exatamente. E aí uma pessoa ela tem que entrar lá embaixo pra ficar limpando aquele lodo, aquela sujeira, o sofá, o colchão que estão lá, sabe assim? Tipo, é um lugar insalubre mesmo pra se trabalhar, um lugar que prejudica a saúde, enquanto na infraestrutura verde o trabalho é regar a planta, podar a planta. É que eles realmente estavam muito preocupados de verdade com a enchente, por isso que eles pensaram em tudo isso. E uma coisa legal é que assim, é muito importante a gente notar a importância do coletivo. Então você tem o Coletivo Santa Cia, que propulsionou tudo isso, que aí articulou e chamou pra vida, que vai nascer, a gente vai falar do momento que vai nascer, esse conjunto de moradores, e que também chamou pra vida esse conjunto arquitetônico, que tinha tanto um morador da praça, quanto um escritório de pessoas que já tem também projetos até em outros estados, né, Fê, do Brasil, Cota. E também foi quando a Maria, nossa produtora, indicou o Pedruski, que é um permacultor maravilhoso e nosso diretor socioambiental aqui da Santa Cia, que vai conversar com a gente aqui hoje no segundo bloco do programa, né? Então, o que aconteceu? Foi rolando essas 3 coisas ao mesmo tempo: a articulação política, a articulação com a população e a articulação da contraproposta. Até que chegou o dia 7 de dezembro. Então a Mara emprestou as cadeiras, a mesa, o Pedruski trouxe a caixa de som, a Santa Cia levou os cabos, as extensões, o microfone, o Pedro levou a televisão dele, os arquitetos prepararam toda uma apresentação em cima de tudo isso que a Fernanda falou. E aí a gente tinha lá presente o senhor Pedro Algodoal, que teve que ir por uma pressãozinha aí que conseguimos colocar nessa articulação. Tinha 2 gabinetes, que era o gabinete do Natalino e o gabinete do Eliseu Gabriel, e tinha também mais de 80 moradores da Praça São Crispim. E aí o mais bonito é ver o nonagenário do bairro, o seu Eduardo, virando e falando assim: eu nunca vi isso acontecer no bairro, os moradores se unindo para falar sobre um assunto. E ali naquele dia, naquela primeira roda de conversa com o poder público e a população, nasceu o movimento da Praça São Crispim, que foi um movimento assim que até agora foi muito bonito de ver a potência mesmo do coletivo, de como você pode engajar realmente uma comunidade. Ali na praça, gente, foi lindo. Era uma praça muito suja, enfim, uma praça muito complicada com relação aos cuidados e ao sentimento de pertencimento da comunidade do entorno com aquele espaço, né? E com toda essa articulação nossa, a gente conseguiu criar um pouco esse zelo maior, sabe, pela praça mesmo. Então, isso foi em dezembro, né? Em janeiro a gente fez outra roda de conversa, em fevereiro a gente fez outra roda de conversa. E nessas outras rodas de conversa desse ano, o melhor de tudo pra mim foi o seguinte: a gente deixou a luta do piscinão, né, essa luta jurídica, correndo à solta, né, lá no Ministério Público. Só que enquanto isso, nós e os moradores nos dividimos em 2 GTs, o GT Cultural e o GT Socioambiental. Enfim, agora que chegamos no GT Socioambiental da praça, vale a pena falar que foi nesse momento que deu um start, que cai uma ficha de que a gente precisa, enquanto teatro, olhar mais para o meio ambiente, porque olha a força que o teatro trouxe para esse lugar, a força de transformação, de união das pessoas, né? De caminharmos todos frente a uma única direção, que é a direção da vida. A gente está indo na direção da vida, a gente quer manter a árvore, a gente quer que tenha mais árvore, né? E a gente está agindo concretamente também com carga poética, né? Pedruski fala, né, que toda ação socioambiental é uma ação pedagógica também. Então, é um triunviratum perfeito, né? Cultura, socioambiente e educação. É isso, né? Quando essa ficha caiu e a gente percebeu, putz, isso é uma coisa muito importante para o teatro olhar e ativar, e não ativar dentro somente do teatro, mas ativar como área mesmo também. Uma área com teatro, né?
no teatro e com o teatro. Então, dividimos a galera e aí começaram as ações. Hoje em dia, a Praça São Crispim tem 12 árvores a mais do que ela tinha no começo. Ela tem, acho que 2 ou 3 cestos de lixo a mais. Os bancos de ônibus que tinham sido roubados, aquelas pedras, né, dos bancos de ônibus, tinham sido roubadas, a gente conseguiu colocar novas no lugar. Tudo isso, claro, com toda essa ajuda de todos os moradores, também com a participação e a articulação da Anabela, de todos os arquitetos, da Cota 760, que também teve uma importância fundamental, mesmo dos gabinetes, enfim. Rolou um piquenique também e alguns multirões de limpeza. E aí, gente, o que acontece é o seguinte: desde janeiro ali, eu e a Anabela, indo na Câmara de Vereadores, a Anabela, que já manja mais da articulação política, conseguiu a realização do evento Primeiro Encontro de Soluções Sustentáveis e Ações Afirmativas Socioambientais. Então, desde o começo do ano, não é nem a ponto de fazer propaganda política mesmo, não, mas é porque foi o único gabinete que acolheu essa história, foi o do Natalini. E aí, eu e a Anabela indo lá, e a Anabela começou a articular esse evento que reuniria o Pedro Algodoal, que já tinha ido lá também, que era da secretaria, que é um personagem importante aí, que vem desde a audiência pública, né? Esteve o Eduardo Jorge, né, o próprio vereador Natalini, e... não lembro, tinha mais alguém, Fê, nessa primeira mesa? Mais não. Política, assim? Não, eram os 3. Não, eram as 3. Não, tinha algum secretário que eu não lembro agora também. Bom, enfim. Tava a galera da subprefeitura da Sé. Ah, é verdade, exatamente. E uma segunda mesa com os técnicos, onde a gente teve a presença ilustre e iluminada do professor Paulo Pellegrino. Professor da FAUSP. A Beatriz Codas, né, que é uma baita engenheira aí também, tá à frente, que nem a Fê mencionou. A Paula representando o COP e a Fê nos representando como Santa Companhia. Só que, além disso, além de ter essa mesa com uma composição muito interessante para a gente pensar o que o título do encontro propõe, né? Soluções Sustentáveis e Ações Afirmativas Socioambientais, foi que a gente conseguiu fazer uma rede com os outros movimentos. Então, a gente levantou a São Crispim. Aí, a São Crispim, né, é muito perto da Praça Rio dos Campos, na Pompeia, que é uma outra praça com piscinão. E aí a gente teve a presença de moradores como a Márcia Crespo, o Eduardo Melo, foram moradores ativos aí também que chegaram juntos, são do coletivo Pompeia Sem Medo, e articularam o Pompeia Sem Medo em prol da Praça São Crispim. E ao mesmo tempo, né, então assim, enquanto eu fui ajudando aqui com a Márcia, com outras coisas também no Pompeia, a Anabela fez a ponte com o Fran Cauê, que tem uma associação lá em Itaquera e que mobilizou Itaquera. Então, quando rolou esse evento na Câmara de Vereadores, né, que foi na plenária da Câmara, a gente tinha Itaquera, Pompeia e Lapa presentes. As outras 2 praças, uma era a Praça Portugal, lá no Jardins, e os caras do Jardins não quiseram nem saber. E a outra era lá no Sacomã, que é um pedacinho de terra verde no meio de um monte de viaduto. Não tem convívio nesse lugar. Então não tem nem quem se articule por ele. E aí, acho que a Fê pode comentar um pouco mais desse dia aí. Sim, bom, nesse dia do encontro da Câmara a gente falou um pouco sobre essas outras alternativas, a gente quis discutir que a piscinão não é solução e que existe a infraestrutura verde. Eu e a Paula, nós trouxemos um estudo preliminar ali da São Crispim, aonde poderia ter a área permeável, e a gente conseguiu mostrar que a gente conseguiria, só com jardins de chuvas e cisternas, suprir o volume do piscinão, né? Então foi super bacana essa conversa, e eu acho que vale a gente ressaltar também uma questão técnica, oficial, né, do edital, porque ele estava em consulta pública, né, o edital do PPP, então ele ainda não era oficial, ele não havia sido lançado. E a gente fez esse encontro no dia 4 de março. 4 de março a gente estava lá na Câmara e no dia 29 de fevereiro havia sido lançado de fato o edital. Então a licitação da PPP estava em andamento, mas aí foi muito bom porque a gente já viu ali uma primeira vitória, que eles já não falavam mais de 5 piscinões, mas sim de 5 soluções de drenagem para 5 microbacias. Já teve aí uma mudança desse escopo de pensar não pontualmente ali os piscinões, as praças, mas pensando na microbacia inteira, e que as empresas interessadas poderiam propor projetos, qual for a solução que as empresas pudessem apresentar. Porém, nem tudo a são luta flores, continua, né? Nem tudo... Não, a vitória não tava... Não vai ser o pedaço de papel que vai garantir a galera ali.
Exatamente. E aí, então, não tinha no edital falando sobre drenagem sustentável, não tinha em nenhum momento falando que empresas que propusessem esse tipo de solução teriam uma pontuação melhor. E, inclusive, coloca que o piscinão pode ser usado. Se vocês quiserem pegar o piscinão, que o projeto aqui, nós da prefeitura já fizemos, e se vocês quiserem pegar esse projeto, pode pegar. Mas a gente exaltou nesse dia que foi, sim, uma vitória da população, de toda a nossa luta, de ter uma outra alternativa ao piscinão. E aí, no dia 30 de abril, que seria o dia da entrega final dessas propostas que as empresas entregariam, o edital foi suspenso. Então, Palmas! Hoje em dia, a PPP dos piscinões está suspensa. Glória a Deus. E existe aí o fator pandemia, mas com certeza a nossa luta fez volume aí pra gente conseguir suspender essa PPP. E é isso, a luta continua, porque ela foi suspensa e pode ser que em algum momento volte. Antes de irmos para o segundo ato, queria me despedir de Fê. Fê, muito obrigado por ter participado, por ter conversado aqui, ter contado a história junto com a gente. Você pode deixar o seu arroba para as pessoas te seguirem? Claro. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando um pouco, de explicar um pouco o que é essa drenagem verde-azul. E eu sou a Fê Colégio, @FêColégio. Meus queridos amigos, agora estamos nós aqui, nós 5 do Núcleo Socioambiental da Santa Companhia. E depois da gente ter escutado essa história que o Rafa e que a Fernanda contaram pra gente, uma coisa que fica na minha cabeça é que a gente tem que tecer redes. Nós precisamos articular, ter mobilização de moradores do entorno, seja onde for, seja qual for, se é nós da Santa Companhia, somos nós da Santa Companhia, se são outros grupos que fazem atividades similares da gente. Eu gostaria de colocar aqui um ponto muito importante, que é a mobilização dos moradores do entorno e como a gente amplia essas práticas para que cada vez mais a gente difunda a questão socioambiental na nossa sociedade. A criação de redes, ela é muito importante porque, na verdade, a gente não vive sozinho, né? As praças, os ambientes, eles são comunitários. Então é muito importante, realmente, que a gente construa essas redes com ações práticas, e ações que não são só práticas, mas que também, né, o Pedruschi e o Chico sempre afirmam, também são ações pedagógicas. Então, quando a gente está falando desse meio ambiente e dessa criação de rede, a gente está falando de uma rede que tem um olhar cultural e que, através desse olhar cultural, traz essa preocupação com a cultura da partilha do sensível, né? Do lugar que a gente partilha, que a gente tem em comum. E isso tem totalmente a ver com a educação, desde as pequenas práticas, né, como jogar lixo no chão, jogar lixo em lugares indevidos, até outras grandes práticas que os moradores e o grupo, né, que eu acho que foi meio a gênese aí do GT Socioambiental, fez ali também, que é plantar árvores ou mesmo limpar a praça, coroar árvores, né, ações que o Drusky também já sabe até melhor do que eu, né, o que pode ser feito. Mas acho que essa criação de redes, ela vai vir muito a partir da ação, e essa ação que, na verdade, nada mais é do que a reflexão de todos esses pensamentos, né? De como construir essa comunidade pautada na melhoria do seu próprio entorno. Sim, essa escolha, né? A tomada de decisão de ocupar, trazendo isso como pauta, trazendo isso como discussão, para que a gente questione e repense nossos hábitos, nossas práticas e expanda uma conscientização, essa conscientização que a gente está sempre na luta de ter, né, de se conscientizar e de trocar sobre isso. Só que pelo viés da Santa Companhia, que eu acho que é interessante a gente fazer um recorte aí. Porque todos nós somos artistas, né? Claro, a gente tem a sorte, o presente de, além de artistas, o Pedruschi e o Chico, né, o Pedro Bruschi, serem também pessoas que têm conhecimentos mais específicos dessa área.
Mas eu acho que os tempos estão mudando, né, Madá, Pedro e todos os companheiros? Com certeza. Os tempos estão em plena transformação, né? Essa pandemia toda faz a gente olhar para dentro, faz a gente realmente rever como a gente vive. E tudo vai ter que se transformar, né? As nossas relações econômicas têm que se transformar, as nossas relações culturais têm que se transformar, sociais, políticas e tudo mais. E eu acredito muito que o teatro, a partir do momento que ele acrescenta essa ótica do socioambiental, do pedagógico, né, que ele se alia a outros lugares que também estão intrínsecos à cultura, também é um lugar por onde ele se renova de uma maneira extremamente convival, né? Porque para você ter uma prática socioambiental, você necessita convívio, você precisa estar com os outros, você precisa estar ao ar, né, no espaço onde isso vai ser feito, assim como o teatro, né? Muito se debate agora também sobre o teatro virtual, e não existe teatro virtual, né? O teatro ele nunca vai poder ser feito no YouTube, ele pode ser transmitido no YouTube, mas ele nunca vai poder ser feito no YouTube pensando nisso. E acho que o socioambiental também não, né? A gente pode compartilhar teorias do teatro, teorias sustentáveis, teorias, enfim, ambientalistas, né? De toda forma, por esses canais de comunicação em rede, que também é uma forma de construir rede, né? A gente não pode se esquecer da tecnologia como uma aliada nessa construção de rede, mas principalmente porque demanda convívio, né? Então acho muito legal a gente aqui na Santa Cia abrir nesse momento esse núcleo socioambiental, esse núcleo pedagógico, porque todos lidam com a mesma matéria-prima, que é a natureza, né? O ser humano não é algo separado da natureza. E a natureza... sozinho também a gente não faz nada. Exatamente. E por mais que o Fred Allen, né, tenha dito aí no último episódio que o nosso instinto, primeiro, segundo Nietzsche, seja se isolar, talvez sim, mas eu acho que não. Não é isso que eu sinto, pelo menos, né? Eu acho que a gente tem uma necessidade mesmo de estar junto. E agora que a gente está isolado, mais do que nunca, isso talvez fique claro, né? O quão importante é a gente realmente construir junto e partilhar de momentos. Então... Enfim, que esse seja um meio também, né, nessa construção de rede, capaz de fazer isso. Acho que as experiências que a gente teve lá mostram muito essa potência. E, Rafa, você falou uma coisa do espaço do encontro, do acontecer ao vivo, né, não poder acontecer em formato online, no YouTube, né? Eu lembrei de uma frase aqui, vou ler um pedacinho aqui de um educador, que é o Moacir Gadotti, que ele fala assim: não aprendemos a amar a terra lendo livros sobre isso, nem livros de ecologia integral. A experiência própria é o que conta. Plantar e seguir o crescimento de uma árvore ou de uma plantinha, caminhando pelas ruas da cidade ou aventurando-se numa floresta, e assim vai, é um texto bonito. Mas esse lugar eu acho que foi muito ocupado nessa luta pela praça, né, de trazer esse encontro para um espaço público, que era um espaço público potente, que tinha um resquício do contato com a natureza que a cidade proporciona, né? Esse encontro propicia essa mudança de olhar de o que seria essa sustentabilidade dentro da vida, dentro do espaço público, dentro do ambiente que estamos compartilhando, né? E o desafio é trazer essa consciência desse espaço que a gente compartilha num espaço tão minúsculo como uma praça para a nossa grande casa, né? Que é o que a gente compartilha, que é a nossa morada. E é o desafio que eu acho que a sociedade vive hoje em dia, que é conseguir se enxergar como uma comunidade global, né? Que tem que cuidar da sua casa, né? Exatamente. É que eu costumo pensar muito essa relação através do Oswald de Andrade também. Aí já trazendo um pouquinho do Manifesto Antropófago, que é um aforisma que ele diz assim: do axioma cosmos parte do eu, a equação eu parte do cosmos. E que também vai muito de encontro ao que o Krenak fala, né? Ele menciona aí como a gente, através dessa visão já cristalizada, né? Dessa dita normalidade, que a gente é um ser a par da natureza, né? Como se o ser humano fosse uma espécie de inteligência superior. E é óbvio que não, né? A gente vem da Terra e a gente é a natureza e habitamos esse planeta. Então, assim, a morte, a miséria da Terra é a nossa própria miséria. Com certeza. E nesse andar aí, eu acho que essa mobilização dos moradores, ela tem uma potência de crescer bastante quando
a gente sair da pandemia, dependendo de como sair, né, dessa situação que a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Mas eu acho que vai ter muita potência por já ter começado esse diálogo, né? E as pessoas estarem todas refletindo, né? Todas as consciências de todas as pessoas nas suas casas, elas estão nesse momento... Putz, assim eu espero, né? Espero, né? Esperamos que estejam ampliando, né? Que as pessoas comecem a conectar essas coisas. Exatamente, né? Só que eu acho, todo pensamento ele vai ter que ter uma prática nesse sentido, né? E uma prática dessa vez que seja coletiva, porque até então, a gente bem sabe, a gente estava em práticas muito individuais. E uma prática coletiva que a gente tem bastante aí em voga é a educação como um todo, né? Acho que a educação é uma grande prática coletiva, é um grande ato formativo. E aí você e o Chico, que são educadores, eu vou aproveitar aqui para poder fazer uma pergunta sobre esse assunto que o Rafa está falando, que é justamente isso. Como que a gente pode relacionar a educação formal e a educação ambiental, né? Outras formas de educação. Como que se dá essa relação, quais são essas diferenças e quais são os caminhos que esse sistema navega? Eu percebo muito que a educação ambiental, ela já sofre uma série de... Já é um termo um pouco gasto, assim, né? Então, a gente tem pensamentos que vieram da educação ambiental formal e que eu me alinho muito com o pensamento da ecopedagogia e da cidadania planetária, né? Que são os conceitos que vêm de Paulo Freire, Moacir Gadotti, que pensam isso. Então, a ecopedagogia, ela é maior, assim, digamos, ela engloba o pensamento que veio da educação ambiental. Enfim, falar sobre isso é difícil, eu vou ler uma coisinha bem curta, aqui uma frase também, né? As pedagogias clássicas eram antropocêntricas. A ecopedagogia parte de uma consciência planetária, gêneros, espécies, reinos, educação formal, informal e não formal. Ampliamos o nosso ponto de vista, do homem para o planeta, acima de gêneros, espécies e reinos, de uma visão antropocêntrica para uma consciência planetária, para uma prática de cidadania planetária e para uma nova referência ética e social, a civilização planetária. Essa frase é do Moacir Gadotti. Eu acho que ela vem muito em encontro a essa pergunta, a essa questão, né? Porque como que isso pode entrar em todos os espaços, né? A gente está dentro de um momento que a gente não pode deixar que essa questão não entre em todos os espaços e permeie todos os lugares das discussões sobre educação, que é muito dessa cidadania planetária. E eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente pensar a educação desse ponto de vista ambiental. Como assim cidadania planetária? A cidadania planetária é um conceito, não sei se foi o Moacir Gadotti, eu li pelo Moacir Gadotti, não sei se ele foi ele que inventou, mas é um conceito disso, de pensar como a nossa casa comum, a Terra, né? Então as pessoas se identificarem com o planeta enquanto para exercer a sua cidadania. Então... É muito louco porque eu já tô com o Krenak na cabeça, né? Mas ele mesmo fala essa diferença de que a gente deixou de ser cidadão para ser consumidor. Então, eu acho muito legal quando você fala essa coisa da cidadania planetária, que é diferente de consumidores globalizados, né? Isso é uma coisa que não é... A gente acha que essas coisas são novas, né? Porque a gente está nesse momento de crise e de todo mundo repensando, né? Mas a gente pensa, a Carta da Terra, que é uma carta que foi elaborada pelas Nações Unidas há 30 anos atrás, né? É o que traz essa mensagem. Isso pensando pro nosso povo ocidental aqui, bem... Não estou falando dos povos originários, nem do que seria esse pensamento cosmológico indígena, que é muito mais no sentido de mais antigo, né? Mas já é uma discussão que está em voga em pedagogia há mais de 30 anos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê que a nossa reflexão é fruto desse desenvolvimento, a gente também vê o quanto é uma luta ferrenha, né? Porque é um discurso que é silenciado o tempo inteiro e a gente está sempre parece que está numa vanguarda, né? De que tá lutando por uma coisa óbvia.
vou então pegar esse gancho para ler o trecho. Que em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Ailton Krenak, ele parte da questão da humanidade, né? Como é que a gente, nesses últimos 2.000, 3.000 anos, como é que a gente construiu essa ideia de humanidade? E aí ele é chamado para fazer um evento sobre desenvolvimento sustentável na Universidade de Brasília, e aí ele coloca, então, entre aspas, estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ela é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. E aí eu pego esse gancho que você disse, porque aqui ele me provoca justamente nesses dois lugares, né? Ele me provoca essa inquietação, que é o ser humano e a natureza, de sermos natureza, e tudo que sucedeu depois que essa segregação se fez uma ideia presente na nossa vida, né? Então aí a cidadania versus o cidadão versus o consumidor, né? Somos criados para sermos consumidores, não cidadãos. E o outro lugar, que é o que você cita agora, que é a sustentabilidade. De pensar, quando ele fala sobre o mito da sustentabilidade, a falsa ideia de sustentabilidade que existe. Tantas coisas que são anunciadas como sustentável, mas que não o são. Então, o recurso natural é para quem? O desenvolvimento sustentável é de fato para quê? O que de fato a gente precisa sustentar, né? O que seria que nós precisaríamos sustentar? Mesmo outros termos também, que é economia, ecologia, várias palavras, né? Que a gente pode citar aí, enfim, causam esse distanciamento. Até porque eu fico pensando, né? Às vezes a gente pode pensar na etimologia, o que é ser sustentável. Aliás, o que é sustentabilidade, mas eu estou me questionando agora o que é ser sustentável, né? Por exemplo, no bom sentido, né? Não no sentido capitalista, no sentido do greenwashing, não. Greenwash. Estou falando no sentido onde isso se faz uma boa prática, digamos assim, né? Mas veja como também você falou da segregação, né, de quando a gente se separou da natureza e tal, isso está na raiz cristã, que deve ser devorada, digerida e cagada de vez por nós antropófagos, porque é isso, é um pensamento maniqueísta, nós e o outro, nós e não sei o que lá, e sempre referenciado no próprio umbigo, tendo Deus em cima de todos, né? Parte do princípio de que há uma noção certa de se existir aqui, né? Foi isso que sustentou também toda a colonização. E é por isso que eu creio. Com certeza. Todo mundo faz alguma coisa achando que tá certo. Todo mundo que faz alguma coisa acha que tá fazendo bem. O próprio senhor Bolsonaro, ele acha ali que ele tá sendo o senhor maravilhoso, o redentor, a pérola do Brasil. Mas a pera, né? A pérola não. Não, a pera, né? A pera, não é a pérola, é a pera, porque... eu não sei, será que ele pensa realmente tudo isso? Bicho, ele é tão burro que com certeza ele acha que ele tá fazendo... É aí que eu discordo por conta dessa consciência, dessa cidadania planetária que o Druski tanto falou. Ele jamais tem esse conceito na cabeça. Nunca. Sabe? Não, mas eu não tô falando isso. Eu tô falando que todo mundo acha que tá fazendo ele não acha que ele tá... Não, mas ele não acha... Eu, assim, não sei, tentando fazer essa psicologia bolsonarística, eu não acho que ele deve se achar o bom pra todo mundo. Eu acho que ele se acha bom pra ele mesmo, entendeu? Porque quem tá ganhando dinheiro, quem tá bem, entre milhões de aspas, é ele mesmo, imagina. Eu acho que quem vai tirar essa dúvida pra gente aí são os ouvintes. Escrevam seus e-mails, hein? bendita.santacompanhia@gmail.com. Manda aí o que você acha. O que o Bolsonaro pensa da porra toda que ele faz. Eu vou Ai, meu Deus. Eu vou retomar aqui só pra gente extirpar de vez, tirar esse cara da nossa conversa, que a gente não precisa gastar muito tempo com ele. Retomar aqui um pouco o que a Amada falou e seguir o nosso cronograma, que é
essas corporações que pensam o desenvolvimento sustentável para quê, como que essa palavra é captada, roubada e colocada em jogo, né? Eu acho que tem muita coisa aí, né? Hoje eu tô muito tô aqui conversando com vocês e pesquisando coisas do Gadot, que eu adoro aqui, né? E procurando frases para colocar na nossa conversa. Mas eu vou trazer a conversa antes sobre o resíduo, que é uma coisa que eu acho que tem bastante ligação com essa coisa da reinserção na cadeia e que vai gerar rendas, né? Então, todos nós somos seres que geramos muito lixo, a nossa sociedade gera muito lixo, geralmente quanto mais rica, mais lixo gera, né? Essa é assim que funciona, né? Quanto mais pobre, gera um lixo pior, não tem saneamento, gera os pacotinhos, essas coisas, mas quanto mais rico, né? Quem gera mais lixo é os Estados Unidos, e é isso. E daí a gente fala os 5 R's da sustentabilidade, dos resíduos, né? Uma coisa que se fala muito. E eu queria comentar esses 5 R's para o ouvinte que não os conhece. Né? Vamos para o momento de educação do nosso ouvinte, então, agora. Como a gente fala tanto de educação, a gente tem que fazer a nossa própria parte, né? Afinal de contas, aqui a gente não só compartilha informação, mas constrói conhecimento. Exatamente. E para educadores é um componente bem bacana para trabalhar com as crianças e na sala de aula, que seja no ambiente formal ou em qualquer outro lugar, né? O primeiro R é o repensar, né? Que é você repensar absolutamente tudo, né? No caso dos resíduos, é você repensar a sua relação com o resíduo. Né? Quando você compra uma coisa, quando você é um consumidor, ou você está gerando resíduo, quando você descarta. É necessário? Eu preciso? Né? Uma coisa muito básica, que às vezes a gente se esquece de repensar. E esse acho que é o principal componente que tem que estar não só nos resíduos, mas sempre nas nossas atitudes, né? Repensar. O segundo R dos resíduos é recusar, que é o mais eficaz, né? Que é o que acontece com esse muito lixo de uso único, plásticos de uso único, canudinho, copinho, essas coisas, né? Que é muito fácil você recusar. É uma coisa tão inútil que você recusa, né? E isso você pode levar para sua vida mais profundamente e desenvolver, porque tem muita coisa que a gente acha que a gente precisa, mas é facilmente recusável, né? Nos hábitos para se mudar. O terceiro R é o reduzir. Aquilo que você não consegue recusar, você reduz, porque você sabe que você está gerando algum tipo de impacto no sistema e a gente quer minimizar os danos, digamos, né? O quarto R é reutilizar, que daí entra a criatividade das pessoas. Esse eu acho que o Chico, inclusive, pode falar pra gente sobre reutilizações. Que aqui, já entrando no campo da amizade, quem vai na casa do Chico já vê ali que ele tem uma puta hortinha, o cara faz tudo ali. Ele faz a composta. Mano, explica isso daí pra gente. Como que a gente pode reutilizar nas nossas próprias casas? Então vai lá, Chico, antes do quinto R, vamos ouvir as experiências. Práticas caseiras de como ser sustentáveis. Só porque, pra manter a temática, eu fiz um chocalhinho ontem com um potinho de Yakult. Olha lá! Toca aí. Toca pra gente. Meu Deus do céu, o Chico, velho. Ontem tava precisando fazer uma gravação aí pro Cardume. E eu perdi meu chocalho. E aí eu fiz um com os potinhos, estavam separados. Né? Maravilhoso. Isso é princípio permacultura total. Não, né? Coincidência, assim, mas aqui em casa a gente não é tão empenhado assim no reuso das coisas. A gente tenta mais compostar os resíduos orgânicos, né? A coisa que sai da cozinha, que é o grosso do lixo brasileiro. Casca de fruta, resto de coisa cozinhada, enfim. Materiais orgânicos que dá pra você processar. Uma composteira com minhoca ou mesmo no chão do quintal, com o resto das podas, com as folhas que caem das plantas, você reusa tudo isso. Quem quiser ver, enfim, coisa fácil de ver na internet, procurar compostagem, miocário, mas que é ótimo, né? Acho que parte dessa intenção do reuso, assim, é interessante ver como isso é bom em vários aspectos, né? Você
trata o seu lixo, então você para de gerar um custo social do tratamento de lixo para você tratar na sua casa. Você pode gerar um composto que é bom para você plantar coisas. Comer a própria comida, né, de um jeito saudável. Exatamente, cultivar a própria comida. Então, simplesmente o modo como você descarta o seu resíduo orgânico, você pode afastar ele de você, jogar no lixão e serve só para isso, ou você pode, né, compostar, gerar composto, gerar comida saudável. Com o composto você cultiva plantas que atraem polinizadores, atraem pássaros, enfim, toda uma questão de ativar a biota, né, os animais todos dessa região. É muito interessante a gente repensar nisso e falar nisso vivendo a quarentena, né? Porque eu tava lendo uma matéria, uma reportagem do G1, de que São Paulo produzia cerca de 20 a 25 mil toneladas de lixo todos os dias. E que esse número, durante a quarentena, teve um aumento de 25%. É muito importante, né, que a gente conversemos sobre, de fato, repensar em o que a gente faz, né, com todo esse lixo, que na verdade a gente diz que é jogar fora, mas fora onde? Fora de casa, né? Exatamente, do ponto de vista do planeta não existe fora, só existe dentro. Então a gente tira do nosso campo de visão. E essa discussão para trazer para agora no nosso contexto de pandemia é muito importante, porque tem muita gente se solidarizando com os catadores, que são não só com os catadores de lixo, né, que são os catadores do material reciclável, mas os que trabalham na coleta do lixo domiciliar. E as pessoas se solidarizam, fazem seus posts na internet falando da importância deles, de como eles são importantes para a sociedade, mas não tem a ligação cerebral para repensar que é ela que está colocando o lixo para fora. E como você faz, não só no seu âmbito individual, mas construindo redes, né, com cooperativas de reciclagem, que é o nosso último R, né? O quinto R é a reciclagem, que todo mundo acha que é a primeira solução para o resíduo e é a última. E é a última, porque ela... E por que acham que é a primeira? Por causa daquela coisa que você falou lá atrás, Madá, que é a coisa de a reinserção na cadeia produtiva gera muito lucro. Então, isso acabam roubando esses nomes, né, para gerar grana, né? E porque teoricamente também é o único jeito de fazer dinheiro com lixo, assim, né? De fazer dinheiro com resíduo. E aí é que desculpa, Druski, mas aí é que entra uma coisa muito importante, que é o seguinte: o Cláudio Prado, dos Delírios Utópicos, que fala isso, né? Quando a gente vai medir uma nação somente pela economia dela, né? Aí é onde principalmente os povos indígenas e os de matriz africana se fuderam, porque na verdade, assim, por que a gente precisa ficar pautando a nossa qualidade de vida pelo PIB, né? Se a gente colocasse o parâmetro como cultura, né? Aí eu ia querer ver quem é que ia estar por baixo, se é que teria alguém por baixo, né? Eu acho que na verdade estariam todos um ao lado do outro, na verdade. Né, ou rodando, ao menos que a Terra realmente seja plana, mas assim, probabilidade zero, né? Então, acho muito interessante a gente pensar esse conflito mesmo, né, de cultura e civilização. Até, né, pautados na economia, olha o desastre que a gente vive. São Paulo é uma cidade ribeirinha e os nossos rios viraram esgoto. São Paulo está erguido em cima de mais de 300 rios, gente. E a gente tem, né? E a gente tem medo de chuva. Chove em São Paulo, dá um medo danado, porque para alguns é só uma chuvinha, né? Fecha a cortina, liga o Netflix e já era, tá resolvido. Para outros é um verdadeiro inferno na Terra, que tá justamente ligado à morte de parte da população, né? E ligado também aqui, não podemos deixar de falar disso, ligado também à gentrificação e as empreiteiras que tanto quiseram fazer isso com São Paulo lá em 2016. Mas para além disso, Pedro, tudo é dinheiro. O rio virou dinheiro, porque o rio gera energia. A gente parou de ver o rio como rio, como uma coisa viva, e começou a ver ele como gerador de energia. Aí o esgoto, né? Porque, por exemplo, o Tietê, se o Tietê for gerar energia, o que está gerando energia não é um rio, é um esgoto. E outra coisa também pra gente pensar, o ser humano,
é a única espécie que caga e mija em água limpa. É verdade, assim, tirando as espécies marinhas, né? Evidentemente, né? Os bichos que Noé não pôde salvar, que cagam e mijam e fazem o controle dos sais minerais da nossa água, sei lá eu. Mas assim... Você levantou um ponto muito importante. A gente é a única espécie que polui a água com os nossos resíduos, né? Os nossos resíduos físicos, inclusive. Pautados nessa economia, né? De que tudo é dinheiro, de que esse é o nosso padrão, o PIB público e o PIB privado, a louca, né? Que a gente começa a ter esses pensamentos que, na verdade, até podem parecer legais, mas que são uma armadilha estratégica, né? Aí. A conta não vai ser cobrada hoje, mas lá na frente. Ô, Rafa, sem dúvida, escolher a água como meio de transporte para os resíduos não foi uma boa ideia. Então eu convido os ouvintes a conhecer tecnologias de tratamento de água, que isso pode ser uma solução para a sua residência, para qualquer coisa. Vai saber o que vai acontecer depois da Covid, gente. Você vai morar lá no meio do mato, você vai morar onde você vai, não sei para onde você vai. Você vai ter que dar um jeito de tratar o seu resíduo, né? Se for transportando em água, você tem soluções de biofossas, biodigestores, compostagem, você tem banheiro seco, então tem muitas tecnologias para você procurar pela permacultura, né? Procura permacultura e vai achar um monte de coisa na internet. Bom, pra fechar o que vocês estavam falando, eu acho que não tem nada mais pedagógico do que aquela cena do Homer Simpson pegando um tonel de merda e jogando no lago da cidade. Não sei se vocês já viram, se vocês têm essa mesma referência aqui, uma referência pop. Onde ele joga lá o tonel de merda no lago e do nada começa a nascer uns bichos de 3 olhos, 1000 olhos, sei lá. Aí começa a vir uns metamorfos. Meu Deus, amigo. Enfim, gente, aí ó, simples pra minha cultura. Você tocou num ponto muito importante, Rafa, falando da economia e de como isso é diferenciado de cultura e como a gente mede. E acho que uma coisa interessante pra gente falar aqui é quando há o embate entre economia e ecologia. Quais são essas diferenças que fazem com que uma pense por um lado, vamos falar que a gente é tudo comunista, socialista, stalinista, trotskista, e qualquer outra que vai falar que a gente é a favor do João Dória, sei lá. Olha, uma coisa que eu tava pensando aqui, que acho que costura um pouco de tudo que foi falado, do começo até essa pergunta, eu comecei pensando quando soltaram, né, essa coisa da educação mais tradicional e o que é a educação ambiental, como que ela se encaixa, quais são os seus desafios, suas interações. Eu acho que até agora, sim, na humanidade aí, desde, sei lá, algumas poucas centenas de anos aí, desde a Revolução Industrial, a gente começou o iluminismo, né, começou a investigar muito cada matéria isoladamente. A matemática é uma coisa, a geografia é uma coisa, e cada vez as coisas foram ficando mais específicas, né? E tentando entender a coisa mais esmiuçada. Eu acho que nesse momento agora, quando a gente fala de educação ambiental, um dos desafios é costurar todo o conhecimento que a gente tem, né? A gente já tem muito conhecimento de física, muito conhecimento de química, muito conhecimento de matemática, de uma ecologia também muito embasada na matemática, enfim. Tem muito conhecimento, só que a gente tem que pegar esse monte de coisa segmentada para entender o todo que é a natureza, que é física, é química e é também social. Isso da educação ambiental, ter que lidar com essa diversidade, com essa multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, é algo que é um tanto desafiador para a educação tradicional hoje em dia, né? Que tem um professor para cada matéria, que não tem... são professores sobrecarregados, então quem que vai querer fazer um projeto interdisciplinar junto, né, um professor de geografia fazendo com um professor de física, vai ter que estudar pra caralho a mais, então é um desafio complexo. E em relação a essa relação da ecologia com a economia, né, eu vejo que isso talvez se repita um pouco, né, enquanto a economia olha muito pro PIB, né, tenta ter um parâmetro único, né, geração de riqueza, valor dinheiro gerado, o quanto que isso dá conta, de fato, para a gente entender o processo de desenvolvimento de uma nação, de um povo, de uma região,
né, mensurar tudo pelo dinheiro e ao invés de mensurar pelo dinheiro, mas pela saúde, pela educação, pela cultura, pelo reciclagem de gás carbônico, sei lá quantos parâmetros são possíveis, felicidade, alegria, tristeza, enfim, são muitos parâmetros possíveis, tesão, né? Então, eu acho que... E amor! Tem um campo, assim, eu não sou economista nem nada, né? Assim, eu tô falando um pouco da minha vivência numa sociedade capitalista, assim, parece que a economia tem muito essa coisa monolítica, né? De um estamento, uma coisa que isso é o PIB, é o crescimento. O resto é tudo secundário. Se bobear, é tudo terciário ainda, né? Enquanto que pra ecologia, pra uma visão ambiental, isso... Se bobear, é tudo foda-se. Pode economia. Ô Chico, isso que você falou, você tá falando é muito, muito bonito, assim, toca muito. Mas eu queria só trazer uma reflexão que é que ela não dá conta, você falou que não dava conta, teria que ter leituras mais sofisticadas, mais diversas, mas essa ideia de economia não dá conta nem da própria palavra economia, se a gente for na etimologia dela. Agora eu vou fazer o professor chato que vai fazer a etimologia das palavras. Tudo bem. Estamos aqui, professor. Se a gente for na etimologia, eco vem de oikos, que oikos é casa. Então isso é o que tem em comum entre economia e ecologia na etimologia, né? Que é casa, né? E a economia seriam as regras, como que é essa gestão, como se constroem as relações para gerir essa casa. E a ecologia é o estudo, é o conhecimento, né? Então, a ecologia e a economia, são dois lados de uma mesma coisa, ou são vários lados de uma mesma coisa muito grande com muitos lados. E a gente vê essa perspectiva só pelo lado financeiro da economia, né? Que é o que eles querem que a gente veja. De novo, nos roubando os termos, né? Eles quem? Não vou apontar nomes. Não vou apontar nomes, mas não dá conta, né? Não dá conta, gente. É mais complexo, tudo é mais complexo. Caralho, essa frase me impactou. Viver é mais complexo do que o dinheiro. Viver é mais complexo de como a gente gere o dinheiro. É foda, porque a economia, ela se atribui um peso, essa palavra, como você estava dizendo, é muito estruturado, né? Sobre o que é economia. E aí eu, ouvindo isso e ressignificando isso, tentando ressignificar esse entendimento, mas me veio muito à cabeça a crise que a gente está vivendo do coronavírus, que tanto se fala de economia, né? Parece que a gente tem no governo hoje em dia muito claro duas alas, que uma é fique em casa e fiquemos em casa porque estamos numa pandemia e coisa e tal, e uma outra ala que, enfim, com toda a história que a gente teve de política recente no país, mas que no começo negava e agora está contestando, que é muito disfarçado num discurso da economia. E aí se coloca em xeque o quanto vale, o que é, né? De que adianta ter economia? Como é que a gente tem economia nesse sentido se não tem vida? Do que estamos falando? A importância da vida, né? Tem algum livro do Krenak também, que ele faz uma comparação com um navio e as pessoas que estão no navio. De que adianta ter um navio se você não tem as pessoas? Fugir um pouco do assunto da economia e ecologia, mas é porque me bate muito nessa tecla do que é a vida. É complexo viver, né? E o que é o dinheiro dentro do sistema que a gente vive, assim. A importância que a gente dá. Muito bem, meus queridos camaradas, amores, amoras, frutas e vegetais. Estamos finalizando esse ato, mas o episódio não acaba aqui. Agora teremos a leitura de comentários da Santa Cia com Demétria Abrão. Então fica aí. Bom, vamos lá, chegou o meu momento aqui de invadir o podcast. E eu
eu cheguei pra quê? Pra ler os e-mails. Porque agora a gente não tem muitos e-mails, mas a gente tem bastante comentário aí nas redes. A gente recebeu comentários nas nossas redes. A gente recebeu áudios de amigos próximos que enviaram respostas. E a gente recebeu um e-mail, nosso primeiríssimo e-mail. Então, vamos lá. Eu vou começar com o e-mail mesmo. É um e-mail que veio do Zé Ponte. E ele diz: salve família Cora, parabéns pelo podcast, está maravilhoso, estou morrendo de saudades de todos. Bom, o Zé, como já ficou muito claro, participou de Cora Primavera com a gente. E Zé, a gente sente muito saudade também. Muito, muito, muito obrigado pelo e-mail, pelos comentários, até porque é disso que a gente precisa, né? De gente que esteja nos apoiando, que mandem críticas positivas, e se for para mandar negativa, que seja de forma construtiva, não é mesmo? E nas nossas redes sociais, a gente recebeu aqui da Priscila Abraão. Que lindo, me arrepiei. Um monte de coraçãozinho. Vocês são maravilhosos. Priscila, pra quem não sabe, é a mãe de Rafael Abraão. Então, assim, conta a produção. Você vai postar o comentário da mãe do diretor? Acho que posta, né? Tá valendo. Pri, um beijo, meu amor. O próximo comentário é da Fran. A Fran mandou: já podem voltar pra Curitiba. Gente, isso pra mim é gatilho. Eu sinto umas saudades monstruosas de Curitiba, acho que todos nós sentimos. E, assim, com toda certeza, na primeira oportunidade que a gente tiver, não só de voltar pra Curitiba, mas de ir pra outros lugares, nós estaremos indo, digamos assim. Tivemos um comentário da Antonieta. Antonieta que mandou: amei, um beijo da vovó. Muito obrigada. Mais um comentário de familiares próximos, não é mesmo? E também nós tivemos aí novidade na Santa Cia, inaugurando aqui na Santa Cia os nossos primeiros haters. Haters, a gente não vai expor os nomes, mas a gente recebeu esses comentários no vídeo da Manga Régia tocando a música Primavera do Zé Miguel Wisnik, que nós postamos em todas as redes. E nós recebemos o seguinte comentário: muito barulho, pouco harmônico. E logo embaixo um segundo comentário de outra pessoa dizendo: concordo, não entendi nada, muito chiado, harmonia nada. A primeira coisa que eu tenho pra comentar é, de fato, tinha pouco harmônico porque a gente não trabalhou com harmônicos no vídeo, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é, se você tá ouvindo um muito chiado, troca sua caixa de som, né? É isso que eu posso contribuir aqui com esse comentário. Não sei muito o que dizer sobre isso. É óbvio que a gente tá sempre aberto para críticas, porém, gente, que sejam construtivas, né? Vamos lá, vamos trabalhar aí o bom senso, né, meu Brasil? E para fechar, vou comentar aqui alguns áudios que a gente recebeu. Também não vou trazer os nomes porque eu não tenho aqui os nomes de cada áudio que a gente recebeu, e também porque, por serem áudios, eu não vou trazer exatamente as palavras de cada um. Mas nós recebemos um áudio de uma amiga minha elogiando o primeiro episódio do podcast. E basicamente o que ela colocou ali foi que, apesar de algumas questões técnicas perceptíveis, porque, bom, estamos na quarentena, cada um gravando em casa e nós não temos microfones profissionais nem nada do tipo, o episódio está muito legal porque a gente manteve a essência da Santa Cia ali, a gente mostra mesmo quem nós somos. E pra gente é muito bom ouvir isso, porque é isso que nós queremos, né? A gente quer manter a Santa Cia nesse podcast, já que ele é o que? É um podcast da Santa Cia. Então pra gente é muito bom que tá tudo conectado, que quem viu o Cora e ouviu esse podcast entende que vem tudo do mesmo lugar, feito pelas mesmas pessoas. É muito, muito bom. E num segundo áudio, dentre muitos, eu não vou conseguir citar todos aqui porque é muita coisa e
não preciso fazer um monólogo sobre os comentários, mas nós recebemos também bastante comentários sobre a música, a trilha do podcast, muita gente elogiando, e mais uma vez só tenho a agradecer pelo pessoal da música, até porque eles fazem um trabalho que é incrível, eles se esforçam, é um negócio muito legal e fica realmente muito bom, assim, é muito gostoso pra gente que grava sem a música ouvir a versão final com a trilha sonora. Fica muito legal, são músicas bonitas, quando é só pra ser música ambiente ela também serve pra isso e é incrível. E vamos que vamos. E também recebemos aqui, acabou de chegar no meu ponto aqui da produção, que lá no primeiro episódio, no episódio 0, Demétrio estava com fogo no cu. E quero dizer que, meu amor, estamos no meio de uma quarentena. O fogo no cu, ele é real. A pessoa também questionou se eu sou assim sempre. Não, eu não sou assim sempre. Não é o meu estado natural de ser, mas às vezes ele aparece e ele tava lá no primeiro episódio, né? E faz parte, né, gente, o fogo no cu. Todo mundo é um pouco Charmander de tempos em tempos, né? Já dizia, os Pokémon temos que pegar todos. E é isso, às vezes a gente só tem que pegar todo mundo e faz parte da vida. Às vezes a gente não quer pegar ninguém também e tá tudo bem, né, gente? O importante é se respeitar. Se tá com fogo no cu vai apagar, se não tá com fogo no cu não precisa ter, entendeu? E a gente segue vivendo. E agora vamos pra sessão de recomendação. E, bom, volto no próximo episódio com mais comentários. Podem mandar, que a gente tá aqui recebendo, a gente tá aqui lendo. E é maravilhoso receber críticas boas, críticas ruins. Os haters também fazem parte, porque se tem hater é porque a gente tá incomodando, e se tá incomodando é porque a gente tá fazendo o nosso trabalho direito, não é mesmo? É isso, bora que bora pros filmes. Bom, e agora, bora para as recomendações. Novamente, eu vou recomendar apenas filmes, porque, né, fica mais acessível aí na quarentena. Vamos ver quanto tempo isso dura, mas vamos que vamos. Hoje eu vou fazer um negócio um pouco mais prático, rápido e objetivo. No último episódio eu recomendei só filmes internacionais, e hoje eu vou recomendar só filmes brasileiros. E para facilitar muito a vida, eu vou recomendar só filmes que estão no YouTube de graça. Isso não é exatamente legal, mas eu também não sei exatamente como assistir esses filmes legalmente. Se alguém souber, por favor, nos mande um e-mail contando. Mas enquanto isso, a gente consegue assisti-los no YouTube. A maioria em baixa qualidade, até porque muitos não foram restaurados, já que a gente cuida do nosso cinema assim com muito amor e carinho. Mas vamos lá, eu vou pegar uma temática aqui. Todos os filmes têm uma vibe meio parecida. Eu vou falar de filmes que têm relação com o Nordeste e a luta do povo brasileiro, de alguma forma. E são filmes que, em sua grande maioria, servem de inspiração direta ou indireta para Bacurau. Então, quem ainda não viu Bacurau, eu sinto que eu não preciso falar dele aqui, mas se eu preciso falar, tá falado. Vá assistir Bacurau. Tá em várias plataformas, NetNow, não sei se tá no YouTube como aluguel, blá blá blá, mas enfim, só vai. O primeiro filme que eu quero citar é O Cangaceiro, que é um filme de 1953, escrito e dirigido pelo Lima Barreto, e como o próprio nome diz, ele conta a história de um cangaceiro bastante inspirada na figura de Lampião. Esse filme é meio que uma das primeiras vezes, um dos primeiros grandes destaques de um filme com essa temática. Ele é considerado um grande clássico do cinema brasileiro, e na época ele foi, assim, super ovacionado, ganhou bastante prêmio, ganhou um prêmio em Cannes, inclusive, um prêmio que não existe mais, de melhor filme de aventura. Enfim, as coisas mudaram de 1953 para 2020. Enfim, é super simples de encontrar no YouTube, só procurar O Cangaceiro, Lima Barreto, aparece.
Os outros 2 filmes que eu quero trazer são filmes dirigidos... Os 2 são baseados em dramaturgias e são dirigidos pelo Anselmo Duarte. O primeiro é O Pagador de Promessas, baseado na peça do Dias Gomes. E o segundo se chama Vereda da Salvação, que é inspirado numa dramaturgia de Jorge Andrade. O Pagador de Promessas é um filme que não precisa muito de apresentações, é literalmente o único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro em Cannes, né, o prêmio máximo aí de Cannes. Inclusive, ele se manteve como o único prêmio brasileiro de Cannes até o ano passado, quando a gente ganhou não 1, mas 2, né, porque é isso, né, Brasil? O cinema brasileiro não é para poucos. O Pagador de Promessas é um texto que conta a história de Zé do Burro, que é um homem que faz uma promessa a Santa Bárbara de carregar uma cruz até a igreja de Santa Bárbara, caso o seu burrinho sobreviva a um acidente. O burro sobrevive e ele resolve levar a cruz até lá, e quando ele chega lá, começa um caos religioso, porque o padre não quer deixar ele entrar com a cruz na igreja, porque parece que ele tá repetindo a Via Crucis e isso seria pecado. E, enfim, assistam o filme para descobrir o que acontece, até porque é um texto maravilhoso, é um filme muito, muito, muito bem feito. E Vereda da Salvação também vai falar sobre fanatismo religioso no sertão nordestino. É um filme muito surpreendente, assim, pra mim, pelo menos ele foi, porque ele não é um filme muito comentado, e na primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito chocado, assim, com como ele é um filme muito bem feito, com um texto muito interessante, e que vai tratar de um líder messiânico, que é uma coisa super brasileira, e vai fazer uma crítica social maravilhosa em relação a tudo isso. E, enfim, também não quero ficar falando muito, mas vale muito a pena. Os 2 estão no YouTube também, só procurar O Pagador de Promessas e Vereda da Salvação. Qualquer coisa joga o nome do Anselmo Duarte do lado, que aparece. E pra fechar aqui as indicações, eu não quero indicar mais um filme, eu quero indicar um diretor que, caso alguém não conheça, vai procurar. A filmografia dele tá inteira no YouTube, longas de ficção, longas documentais, curtas de ficção, curtas documentais, tá tudo lá, que é o Glauber Rocha, né? Os filmes do Glauber que se destacam são Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. São 3 filmes que, na minha humilde opinião, são filmes obrigatórios para qualquer um que quer falar de cinema brasileiro. Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, particularmente, foram 2 filmes de muito destaque na época, muito, muito mesmo. E O Dragão da Maldade não veio com menos, assim. Mas a filmografia inteira do Glauber é brilhante. É muito Brasil. O Glauber, ele buscava uma conexão entre o cinema, o teatro e o marxismo. Então, o Glauber é uma coisa que é Zé Celso, é Brecht, é Marx. É tudo numa busca de um cinema que ele mesmo chamava de um cinema de terceiro mundo, um cinema latino-americano. Glauber passou por um exílio na época da ditadura, gravou filmes lá. Ele gravou lá no exílio. Gravou um filme na África, inclusive, que é maravilhoso, chama O Leão de Sete Cabeças. Também vale muito, muito a pena. Mas é isso, gente. Cinema brasileiro é uma coisa... Dá pra fazer 18 episódios de recomendação de cinema brasileiro. Eu quis começar por esses porque são filmes que eu mesmo reassisti muito recentemente, muito por causa de Bacurau. E são filmes brilhantes, nem sempre muito conhecidos, que estão disponíveis gratuitamente. Então, é isso. Daí resolvi fazer um contraponto aos filmes todos não brasileiros do primeiro episódio. Mas é isso. Nos próximos episódios a gente trabalha mais essa questão aí dos vários filmes que dá pra assistir durante essa quarentena louca. E espero muito em breve poder trazer outras coisas que não sejam filmes para vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Espero que tenham gostado desse. E vamos que vamos, gente.
que o ouvinte, ele será que eles estão realmente esperando o Demetrio falar isso? Olha, se você chegou até aqui, Pra depois falar tchau? chegou até aqui, você é um herói. Ou uma heroína. Mas triste geração que precisa de heróis. Ai, meu Deus. Beleza, agora vamos pra sessão de arrobas. Eu sou o Pedro Coentro, então você pode me achar no Instagram como @PedroCoentro. Eu sou a Madá Rocco e você pode me amada @Madá Rocco com 2 Cs. @Rafa_ABSO, Rafa com F. Eu sou o Chico Aires, você pode me encontrar no Facebook. Underground, Chico. Retrô. Eu sou Pedro Bruschi e tô nas mídias sociais. Pedro Bruschi. Isso aí. Deixa eu só agradecer também, quero muito agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês estarem aqui. É muito importante a gente ter esse lugar de troca e expandir, né? E ampliar toda essa ideia que a gente tem, todo esse bate-papo. Então, muito legal. Agradeço imensamente a presença de vocês. Boa sala da visita, Madá. Eu já tinha esquecido, já tava colocando a vassoura atrás da porta já. Evoé, meu povo? Evoé? Ecologia sem luta de classes é jardinagem. Chico Mendes.